Está começando agora mais uma edição do programa Perfil, que hoje leva até a sua casa a doutora, a juíza de direito Vera Lúcia Deboni. Querida, prazer em recebê-la. É uma honra para nós ter um momento na sua agenda atribuladíssima de juíza, de diretora da Júris. Como é que está a tua vida hoje? Onde tu estás hoje? O prazer primeiro é todo Obrigada, meu, querida. uma alegria prazer enorme. enorme te receber. Poder te reencontrar, nós que nos vimos tantas Quantos vezes. anos que a gente, ao longo de quantos anos de trabalho? São muitos. Eu ingressei na magistratura em 1986 e na minha lembrança, nós conversamos a primeira vez, quando Sim. eu fui pela primeira vez vice-presidente da Júris. Nossa. Lá nos idos de 1999 e 2000. Nossa, que maravilha. Então, são muitos anos de uma convivência muito querida e que eu fico muito feliz em poder voltar aqui. Mas sempre você está assim à frente de muitas coisas, de muito trabalho, o seu nome sempre é muito lembrado. Mas da onde vem Vera Lúcia Deboni? Assim, esse programa tem a ideia de traçar um perfil de pessoas que têm uma colaboração ou um destaque muito grande do seu trabalho na sociedade, de alguma forma, em alguma área. Você tem um destaque na sua atuação, mas nem todo mundo sabe, assim, como é que é essa pessoa, da onde ela veio, como é que ela entrou na magistratura, por quê? E quando se fala que você tem muitos anos na magistratura, você, mas há quantos anos? Como é que ela entrou? Que época que ela entrou? Eu ingressei antes da Constituição de 88. Sim. Então, é muito tempo. Né? Eu nasci em Chapecó, em Santa Catarina. Santa Catarina. Me formei em Santa Maria, na Universidade Federal de lá. Minha família mudou para Santa Maria, porque os meus pais queriam também fazer faculdade. E Chapecó era uma cidade muito pequena à época. E, por conta disso, nós acabamos criando raízes em Santa Maria. Tanto que eu brinco sempre dizendo que Santa Maria não sabe, mas ela é a minha segunda terra natal. Sim, porque fossem quantos anos para Santa Maria? Fui morar em Santa Maria com 9 anos. Sim. Me formei lá. Ou seja, os seus pais também queriam estudar. Queriam estudar. Então, eles vêm... O que faziam em Chapecó, os O seus meu pais? pai era funcionário do Banco do Brasil, a minha mãe professora, e a vida acadêmica era impossível no oeste de Santa Catarina naquela época. Então, Santa Maria era a cidade mais próxima. Vocês são quantos irmãos? Nós somos 3. Eu sou a mais velha, tenho um menino, hoje um homem, Sim. que também fez direito no meio, e a minha irmã mais nova, que é médica. Perfeito. Ambos moram ainda em Santa Catarina, assim como a minha mãe, eles mantiveram lá. Eu brinco sempre dizendo, Magda, que eu caí do caminhão da mudança, porque a minha família voltou para Santa Catarina. Fizeram a formação e voltaram. E eu já tinha feito o concurso aqui e fiquei. Sim. E sou muito feliz no Rio Grande do Sul, óbvio. Comecei a carreira em Tupã-Ciretã, uma cidade pequenininha. Depois fui juíza em Santo Ângelo, depois em 3 de Maio, depois em Santa Maria. E voltei, então, para minha Santa Maria, quando eu comecei a trabalhar, então, na área de infância e juventude. Mas, assim, com essa maneira que você fala, parece que foi tudo uma barbada. Eu fiz um concurso, passei, fui juíza, voltei. Não é assim a vida, Não, né? não foi. Não foi. De onde você tirou essa ideia de fazer esta carreira? Desde sempre, desde a escola, você teve esse perfil? Não. Eu venho de uma geração, Magda, que fazia parte de um processo que nós buscávamos ter um país novo. Quer dizer, nós somos do período, a minha geração é do período da ditadura militar. Então, eu fiz toda a minha formação de segundo grau, hoje segundo grau, na época científico, e a minha formação de direito em Santa Maria, que por si era uma cidade que trazia todo um caldo de cultura, de liberdade, de busca de um ideal novo. Nós tínhamos um inimigo comum no país, que era uma ditadura, e nós queríamos mudar esse país. Por conta disso, eu fiz também a faculdade de filosofia. E o meu sonho inicial era lecionar filosofia. Viu? Eu queria ser professora. Assim, queria ser professora, como a mãe. Como a mãe, e o meu pai um dia chegou em casa, eles já tinham voltado para Santa Catarina, nós morávamos, eu e a minha irmã, em Santa Maria para estudar, e o meu pai sentou comigo e me disse, olha minha filha, filosofia, tu vais ter uma dificuldade enorme de conseguir trabalhar, porque o Brasil é um país que não está apostando nisso. Nós estamos vivendo um processo de ditadura, tem que pensar numa profissão. Tem que achar um jeito de poder sobreviver depois.
E aí, meu pai tinha feito direito, a minha mãe também tinha feito direito, já adultos, os filhos já existíamos todos, eles se formaram juntos. E eles, todo mundo se formou junto? Todo mundo se formou junto, meu pai e a minha mãe, Que depois bacana, eu. que Eles, os bacana. dois, formaram em 75 e eu me formei depois em 85. E a tua mãe lecionando e o teu pai trabalhando Trabalhando no e banco. tocando a Que vida. bacana. E eles jovens, então? Era um casal jovem, um casal com 30 e poucos anos. Nossa, que Já com bacana. 3 filhos, com uma vida que não era fácil, Mas óbvio. isso deve ter sido difícil para todo mundo fazer. Todo mundo, para todo estudar. mundo. E chegou num momento que eles tiveram que fazer a opção, por conta da carreira do Banco do Brasil, do pai, de voltar para Santa Catarina, porque ele precisava continuar a carreira, e nós ficamos morando sozinhos em Santa Maria. O emprego era necessário para poder manter até todo mundo estudando, com bolsa, com coisa assim, vocês tinham? Nós estudamos todos na Universidade Federal, o que era um ganho enorme, de tanto o pai e a mãe, como eu, e a minha irmã também, e o meu irmão também, só que o meu irmão se formou depois em Santa Catarina. Então, era uma vida, não vou dizer que uma vida apertada, porque não era, mas uma vida... Mas era da época que o cara que trabalhava no Banco do Brasil vivia bem. Não, era um baita emprego para a época, era bom, bom, né? era bom. E nós ficamos morando sozinhas, eu e minha irmã em Santa Maria. Eu tinha 15 anos, a minha irmã tinha 11. E se a gente pensar nisso em dias de hoje, é uma temeridade, né? Mas era o possível para a época. E acabei fazendo, então, a faculdade de Direito, mas sempre num projeto de poder licionar. Para poder licionar, eu precisava fazer um mestrado. Só que quando chegou no meu último ano de faculdade, a Universidade de Santa Maria entrou em greve. E eu não consegui fazer a formatura no período hábil para fazer o mestrado. E o mestrado só tinha, na época, em Florianópolis. O Rio Grande do Sul não tinha nem curso de mestrado. Então, eu tinha que me inscrever no mestrado e, para isso, eu tinha que estar formada. Não tive essa possibilidade. Perdesse essa oportunidade. E aí um amigo muito querido, que também tinha se formado com meu pai e com a minha mãe, que era juiz em Santa Maria, o Pedrinho Antônio Bortoluzzi, falou para o meu pai que tinha uma escola em Porto Alegre, que se chamava Escola da Ajures. Eu nunca tinha ouvido falar, Magda. Eu não sabia que existia essa escola. E aí ele disse para o meu pai que, já que eu não tinha conseguido ir para o mestrado, quem sabe eu viria para Porto Alegre, faria a Escola da Ajures, que era uma boa escola de formação, que, na pior das hipóteses, eu seria uma melhor advogada, porque eu seria bem trabalhada nessa escola. Sim. Vim para Porto Alegre, a Escola da Júris funcionava no antigo Forte Apache, que é ali o memorial do Ministério Público. Do outro lado da praça. Do outro lado da praça. Vim morar em Porto Alegre, junto com uma amiga, uma vida de estudante, fiz a Escola da Júris. Quando eu estava terminando a Escola da Júris, abriu o concurso da pretoria, que era uma figura que existia aqui no Rio Grande do Sul, de um juiz temporário, que tinha uma competência reduzida, que hoje é mais ou menos a competência dos juizados especiais. Nós recebíamos e fazíamos a instrução dos processos, os processos de júri, de família, e os processos que a pena fossem penas de reclusão, ou seja, processo criminal mais grave. Nós só fazíamos a instrução, mas não julgávamos, isso ficava com o juiz, e o restante da matéria nós é que fazíamos. E todo mundo se inscreveu no concurso. Todo mundo atravessou a praça, foi ao Palácio da Justiça para se inscrever, e eu fui junto. Que idade tu tinhas? Eu tinha 24 anos. E passei no concurso. Para minha surpresa, claro, eu vinha me preparando, passei no concurso e aí eu descobri que eu tinha um bom emprego. E comecei a carreira da magistratura sem... Com 24 anos. E não vou dizer assim, é um sacerdócio, foi um sonho. Não. Foi um emprego que eu escolhi, que eu penei muito no começo, porque eu era muito jovem, me faltava ainda muita experiência de vida, de poder decidir a vida dos outros. Eu era uma menina com a experiência de ter morado sozinha, de ter amadurecido um pouco mais. Mas aí era sobre a tua vida, né? Mas que não era uma experiência para poder cuidar da vida dos outros. E me encantei com a magistratura. Me encantei com a magistratura a partir do momento que nós tivemos, naquele período, um grupo de juízes aqui no Rio Grande do Sul, que se chamava o Grupo de Direito Alternativo. E que eram juízes que diziam que nós, a partir do judiciário, poderíamos fazer a diferença. Que nós poderíamos ajudar a sociedade a mudar. Que nós poderíamos ajudar as pessoas a alcançarem aquilo que a política pública não alcança. Ou seja, que nós poderíamos
fazer um judiciário diferente. E aquilo me encantou. Sim. E, em seguida, fiz o concurso, então, de juiz, porque aí decidi que essa era a carreira de verdade que eu queria seguir. E sou uma juíza muito feliz até hoje. Já são quantos anos, juíza? Quase 30. Quase Como 30 juíza, anos. 26 anos. E durante